Caso de hoje, amigos de funerária. Antes de começarmos a falar sobre esse caso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com sua família e seus amigos e, é claro, deixar o seu super like para nos ajudar. O like não custa nada para você, mas vale muito para o canal. Muito obrigado e vamos lá! Hoje conheceremos o caso que nos foi contado pela Luciana sobre a época em que ela trabalhava em uma funerária, no início de sua vida profissional. Ela nos conta que sempre gostou muito de maquiagem e que, quando era criança, passava horas brincando de maquiar e arrumar suas bonecas. Assim, ela foi crescendo e tornou-se uma profissional especializada na profissão de maquiadora. Ela estudou bastante, fez curso de maquiagem profissional, cosmetologia e técnicas estéticas, pensando em trabalhar em alguma emissora de televisão, produtora de filmes, agência de modelos, mas infelizmente havia uma grande crise no mercado de trabalho naqueles tempos e ela não conseguia emprego de jeito nenhum. Com contas para pagar e sem dinheiro algum, ela acabou arrumando emprego em um lugar o qual ela nunca imaginou que viria a trabalhar um dia. Os caprichos do destino a levaram a uma funerária para atuar na função de maquiadora de cadáveres. Ela agora ganhava vida cuidando da aparência daqueles que ganharam a morte. Então, em uma certa ocasião, chegou o corpo de uma mulher bem idosa chamada Dona Severina. Essa senhora morreu depois de uma longa e dolorosa doença, e o seu rosto mostrava o longo sofrimento pelo qual ela havia passado. Uma de suas filhas perguntou a Luciana se ela poderia consertar um pouco o rosto de sua mãe, para esconder os sinais deixados pela prolongada doença. Sem pensar muito, ela disse que sim, que faria o possível para atender ao seu pedido. Até sugeriu que lhe trouxessem as roupas que seriam usadas para vestir a senhora falecida, para decidir a maquiagem de acordo com o figurino. E assim foi feito. Todos os parentes de Dona Severina, durante o funeral, ficaram maravilhados ao olhar para ela no caixão, pois ela estava linda e rejuvenescida. Parecia somente estar dormindo em um sono tranquilo. Depois houve também o caso de um jovem rapaz que ficou gravemente desfigurado após um trágico acidente de moto. Seu pai disse que não queria que a mãe do menino se lembrasse dele daquela maneira e pediu que o seu serviço fosse o mais cuidadoso possível. E Luciana fez o seu melhor trabalho até então. O jovem parecia apenas repousar dentro do caixão, apesar da gravidade do acidente pelo qual passara. Aconteceram mais alguns casos onde Luciana fez um excelente trabalho e a funerária começou a ganhar muito prestígio por oferecer um serviço tão bom que até aliviava um pouco a dor dos parentes e amigos dos falecidos. Agora, muito requisitada por seu cuidado e atenção na preparação dos mortos, Luciana trabalhava tanto que não via a hora passar e muitas vezes saía tarde da noite do emprego. Às vezes, ia embora para casa já perto de meia-noite. Foi a partir deste momento que coisas estranhas começaram a acontecer, principalmente após um caso em que ela trabalhou duro com um casal que morreu tragicamente enquanto voltava do seu ensaio de casamento. Os pais dos noivos decidiram que o casal seria enterrado com a roupa que iria vestir no dia de seu casamento. Luciana se emocionou muito com esse trabalho e sentiu uma profunda tristeza por aquele casal tão jovem que nem tinha chegado a se casar de fato. Ela se esforçou muito e acabou o serviço depois das 2h da manhã. Ela sabia que para chegar em casa teria que passar por um beco escuro e deprimente, geralmente frequentado por pessoas suspeitas, mas ela não tinha escolha, e quando chegou no tal beco, suspirou e acelerou o passo. Ela logo viu alguns elementos de má fama,
que ela sabia que não eram boas pessoas, mas conseguiu identificar 2 ex-colegas de escola. Aproveitando-se disso e usando toda a sua calma, ela disse: "Olá, João. Como vai, Francisco? Vocês estão bem?" Então os rapazes lhe disseram: "Sim, estamos bem, mas não tão bem acompanhados como você. Vai para alguma festa?" Sem prestar muita atenção, Luciana diz: "Não, eu estou apenas indo para casa. Trabalhei muito hoje. Tenham uma boa noite." Assim, ela começou a andar ainda mais rápido, pensando se não teria sido melhor ter dormido aquela noite na funerária mesmo. E assim foi, até que finalmente ela chegou em sua casa. Sua mãe estava esperando por ela, bem preocupada, e ao vê-la disse aliviada: "Está tão tarde. Que bom que te acompanharam, minha filha." Luciana, demonstrando muito cansaço e sono, nem ouviu direito as palavras de sua mãe. Rapidamente disse que estava exausta e que só queria dormir, depois de um longo e esgotante dia de trabalho. Na manhã seguinte, já bem cedo, Luciana começou a conversar com sua mãe durante o café da manhã. Ela contava sobre o seu trabalho e como tinha perdido a hora no dia anterior por causa das atividades que exercia na funerária. Sua mãe a ouvia com muita atenção, mas ficou surpresa ao saber que ela estava na funerária até tarde da noite. Até aquela manhã, ela pensava que sua filha estava voltando de alguma festa ou algo assim. Luciana, um tanto distraída, se divertia com um comentário de sua mãe dizendo: "Pare de pensar besteiras, mãe. Eu não fui a festa nenhuma. De onde você tirou essa ideia?" Mudando rapidamente de assunto, ela comenta com sua mãe que está indo muito bem no serviço. Pega uma mochila que havia trazido do trabalho e começa a procurar algumas pastas com fotos para mostrar. Luciana ainda explica que está fazendo um arquivo fotográfico com fotos de todos os trabalhos já executados na funerária, para servirem de exemplos de suas habilidades. Sua mãe pega uma das pastas e diz: "Então vamos ver o quão competente você é." Mas antes de começar a olhar as fotografias, sua mãe ainda pergunta: "Filha, você não tem medo de andar por aí com fotos de pessoas mortas dentro da mochila?" E assim começa a folhear o álbum com as fotos. E de repente, com uma expressão de medo, exclama: "Filha, essa é uma piada de muito mau gosto. Você quer que eu acredite que essas pessoas estão mortas?" Luciana fica séria e diz: "Mãe, é verdade. Esses são os meus trabalhos. São os mortos que eu maquiei para que fossem sepultados com um mínimo de dignidade e boa aparência. Não são muitos, são apenas 16. Há inclusive as fotos de um casal que morreu logo após o ensaio de casamento em um acidente. Nas fotos consta a data do meu serviço, da morte e do velório de cada um." Ela aponta para as fotos da noiva e do noivo e diz: "Estes foram os 2 que me fizeram trabalhar até tarde ontem. O velório deles será hoje à tarde e amanhã serão enterrados." Foi neste momento que a mãe de Luciana disse: "Minha filha, todas essas pessoas e até mesmo esse casal de noivos estavam com você ontem à noite, quando você chegou em casa te acompanhando." Luciana ficou completamente pálida e, sem saber o que pensar, começou a arrumar suas coisas e se preparar para ir trabalhar, pensando ainda nas palavras de sua mãe. Em seus pensamentos, lembrou do comentário que fizeram os jovens João e Francisco, enquanto ela passava pelo perigoso beco na madrugada anterior. Passando pelo mesmo lugar, só que agora de manhã, indo trabalhar, encontrou novamente os mesmos 2 ex-colegas de escola. Aproximou-se deles e pediu-lhes que olhassem as mesmas fotos que tinha apresentado a sua mãe, para perguntar-lhes se já tinham visto aquelas pessoas antes. Os 2 ficaram com medo de responder, achando que poderia se tratar de algum assunto policial. Luciana teve que garantir que não trabalhava para a polícia, para que eles aceitassem examinar as fotografias. Luciana, então, abre o álbum e mostra as fotos. Assim que começam a observar os retratos,
João logo diz: "Ah, Luciana, por favor, você deve conhecer essas pessoas muito melhor do que eu e o Francisco poderíamos conhecer. Eles estavam acompanhando você ontem à noite, quando passou aqui. Estavam todos elegantes e bem arrumados. Só achamos um pouco estranho que até um casal de noivos prontos para casar estivesse andando com você por aí." "Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que já estavam todos mortos?" disse Luciana. E assim Francisco respondeu: "Sua piada foi muito engraçada, mas nós não estamos com medo, se é isso que você queria provocar na gente." Desse modo, os dois começaram a rir e a zombar dela. Luciana os interrompe e diz que se não acreditam nela, eles podem ir até a funerária para comprovar o que havia dito. E realmente, os dois resolvem pagar para ver. Vão até lá, caminhando com Luciana, e assim que chegam ao local, podem contemplar os respectivos caixões com os noivos que ainda não haviam sido levados ao velório. Os dois rapazes, pasmos, observam que eram exatamente as mesmas pessoas. O casal que estava ali, nos caixões, prontos para serem sepultados, era o mesmo casal das fotos. E o mesmo que acompanhava a Luciana na noite anterior, junto com outras pessoas que também estavam mortas. E com isso, tanto eles quanto Luciana nunca mais duvidaram de que coisas sobrenaturais pudessem realmente acontecer com qualquer pessoa, por mais distraída que essa fosse. E esse foi mais um caso para ouvir no escuro. E você, querido ouvinte, o que faria se descobrisse que uma pessoa que acabou de ver passando pela rua já estivesse morta há várias horas ou dias? Conta pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado.